Olá, amigos! Hoje eu falarei para vocês um pouquinho sobre os transtornos do movimento. Transtornos do movimento que seria definido como desordens neurológicas que conduzem a uma perda de controle efetivo dos núcleos motores a nível cerebral e, a posterior, manifestações clínicas nessa área do movimento. Então, do grupo de distúrbios do movimento, o mais conhecido seria a doença de Parkinson, que todo mundo acaba sendo mais chamativo para o seu quadro clínico, até porque o tremor é bastante característico, e muitas vezes com as limitações motoras, as pessoas realmente denotam esse problema com mais facilidade. Porém, nós temos as outras manifestações do grupo e que acabam sendo chamadas também de parkinsonismo, que geram tremores, mas não necessariamente o mesmo da doença de Parkinson. Então, as outras doenças, como a doença de Huntington, que é uma doença hereditária e que tem um caráter degenerativo no sistema nervoso central, as coreias, que são doenças também do grupo de distúrbios motores, que vão causar bastante desconforto para o paciente e uma limitação funcional bastante importante. Então, são doenças que, a princípio, vão realmente ter um curso insidioso. Muitas vezes elas começam de uma maneira leve ou até sem um tremor característico no primeiro momento, mas que também afetam a cognição, ou seja, a parte das funções mentais, como memória, como a capacidade de cálculo, como atenção, concentração, geralmente as funções superiores que nós chamamos. Dessa maneira, são doenças que muitas vezes diagnosticadas em tempo, você consegue manipulá-las através de recursos terapêuticos, geralmente aqui medicamentosos, e também medidas fisioterápicas, medidas de suporte físico para o paciente, que você melhorará muito a qualidade de vida e também o curso evolutivo da doença. Infelizmente, muitas pessoas portadoras dessas síndromes, dessas doenças propriamente dita, elas acabam realmente sendo diagnosticadas tardiamente. Muitas vezes porque seus sintomas não são muito valorizados ou não estão sendo realmente diagnosticados como parte dessa doença especificamente. Então, existe um número muito grande de sinais e sintomas que podem ser indicativos ou são sinais e sintomas iniciais da doença e que, ao se fazer presente no quadro clínico do paciente, denotam para o clínico especializado na área, especificamente na área de neurologia ou de neurociências, ele acaba realmente estando atento até a possibilidade de já interagir com esse paciente no sentido de medicação, para que realmente o curso evolutivo seja mais favorável. Infelizmente, essas doenças ainda nós não temos uma cura completa, mas a manipulação adequada estende a vida e também a qualidade de vida do paciente. Então, hoje, nós temos que falar desses distúrbios, até porque falar deles no dia a dia torna-se um número bastante importante de pessoas que vão se beneficiar dessa informação. Muitas vezes as pessoas não sabem também a quem se dirigir. Muitas vezes elas acabam procurando um profissional e muitas vezes o profissional não visualizou, não vislumbrou essa possibilidade de ter um diagnóstico mais especializado, mais específico inclusive, e acaba-se realmente perdendo uma chance de um diagnóstico precoce e um tratamento precoce. Então, fazer isso hoje na área de doenças degenerativas, inclusive essas neurológicas, realmente é muito importante. Então, eu falei de um grupo de doenças, que realmente hoje também tem uma crescente no mundo, até porque também essas doenças têm muitas vezes um caráter hereditário e através da miscigenação, ou seja, do cruzamento genético entre as pessoas, muitas pessoas acabam herdando genes que vão realmente um dia se manifestar. Então, houve uma crescente do número desses casos e a importância realmente de fazer seu diagnóstico e seu tratamento. Então, falei um pouquinho sobre isso e as pessoas que eventualmente tenham dúvidas sobre esse quadro, ou se o tremor que elas apresentam, ou mesmo outras manifestações motoras, possam ter algum diagnóstico específico, realmente procurar o profissional adequado. Então, na próxima oportunidade que tivermos, nós vamos esmiuçar, por exemplo, as coreias, que é um outro grupo de doença desse mesmo contexto de distúrbios do movimento. Um abraço a todos.